Rapaziada, é o seguinte, usa isso como uma ferramenta. Não fica bitolado com essa parada de Red Pill. Aproveita os conceitos que dá pra aproveitar. Adapta pra tua realidade e tenha sua própria consciência em relação a todos os assuntos aqui. O intuito aqui é se tornar muito foda, se tornar um cara incrível. Então não fica bitolado, meu parceiro. Vamos juntos seguindo essa evolução. Fica com corte. Eu não sei, quando a gente volta até na questão tipo, do feminismo e tudo mais, né? Eu vejo muita mulher brigando assim, né? A gente precisa ensinar os homens a não serem estupradores, por exemplo, tá? Por exemplo, eu falo, cara, eu acho que todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado. Não dá pra você... Eu falei, que mundo de fantasia que você vive que você vai querer ensinar... Eu falei, os homens sabem disso. Mas você vai dar margem pra você se vestir de uma certa forma ou frequentar certos lugares. Porque você tem uma certa participação, você tem uma certa responsabilidade sobre a sua vida, né? Que você não tem controle. Então por que você vai se colocar numa situação que você tá mais sujeito a ser presa de um cara? Porque pessoas ruins existem, cara. Sim. Todo mundo sabe que não pode roubar, as pessoas roubam, entendeu? Sim. Então acho que esse é o ponto que acho que o feminismo tenta tirar. Tipo assim, a mulher não tem culpa de nada, imagina, são sempre os homens. Você fala, não. Em algum grau você tem um certo culpa, um certo nível de responsabilidade, exato. A gente tem responsabilidade. Exato, né? Co-participação, é isso que você falou. Co-participação, né? Eu acho. Exatamente. Então, o que eu vejo muito, Thiago, é o seguinte. Quando tem esse grau, né, de fúria descabida, que eu chamo de ira, né, esse primeiro nível imaturo, e o cara age dessa forma, como a Fabiana contou, que ele não tem controle, aí é onde vem o papel social que tenta coagir, reprimir esse impulso, tá? Quando esse homem reprime o impulso da fúria dele, ele tem esse estágio de castração que eu expliquei. Os estágios saudáveis da fúria primeiro, o cara reativar a fúria dele que ele perdeu, tá? Então, ele passou por uma situação ou experiência própria, ou ele viu alguém que era daquela forma que não tinha domínio da fúria dele, viu aquilo como negativo, ele se castra, tá? Ele apaga o fogo dele interno. Para ele reacender, ele precisa começar a perder medo de trazer esse fogo interno para cima. Ele tem que começar a falar assim, eu tenho esse fogo, é natural, é saudável, e eu preciso dominar ele, direcionar ele para aquilo que é bom, para aquilo que é positivo, para aquilo que é construtivo. Ter uma ambição saudável, uma vontade de crescer na carreira, uma vontade de querer prover mais para a família, dar uma condição melhor para os filhos, construir um legado. E aí é que ele começa a ativar essa fúria. Nesse nível de ativação de fúria, existem deslizes, tá? Porque ele ainda não dominou, ele ativou ela de novo. Então, qual que é o medo desse cara que se castrou e depois ele tá reativando a fúria dele? É cometer os erros do passado. E às vezes ele desliza. Às vezes ele vai ser abusivo com alguém num ponto e depois ele vai sacar e vai pedir desculpas, né? E vai buscar não fazer mais isso. Ele vai fazer uma brincadeira, vai cometer um bullying com outro cara que ele considera mais fraco e ele vai depois pedir desculpa. Tá? Ou vai passar do ponto com aquele cara, vai pedir desculpa, vai falar, cara, desculpa, eu não devia ter feito isso. Esse cara tá reativando a fúria dele, ele vai cometer uns deslizes. Ele vai ter que dominar essa fúria depois. Porque o domínio da fúria é justamente esse processo de você trabalhar a sua fúria pro físico, pro mental e pro espiritual. Então o físico é esse cara trabalhar a forma física dele. Uma nutrição mais adequada, focada principalmente em proteína, gordura, um pouco de carboidrato para compor ali os macronutrientes, mas mais focado em proteína, porque a proteína tem tirosina e a tirosina vai ajudar esse cara a ter mais concentração. Então puxar ferro pra caramba, ou fazer uma arte marcial, ou fazer um esporte preferencialmente de contato. Pode ser um esporte de não contato, vôlei, tênis, beach tênis, pode também, né? O cara que tá dominando a fúria com vigor, o esporte de contato ajuda mais, tá? O cara que já tem a fúria dominada e ele quer fazer um esporte que não tem contato, tranquilo também, ele tá ali no estágio já de domínio, de autodomínio. Então ele fazer um esporte, ou puxar ferro, ou fazer crossfit, né? Uma arte marcial mais agressiva também, tá? Não o Aikido, que é uma arte marcial um pouco mais artística. O cara que tem já a fúria dominada, ele
Tudo bem ele fazer. Mas o cara que tá no processo de domínio... Tem que ele meter fazer porrada em saco de areia, né? Exatamente, cara. Tipo isso, Meter né? porrada em saco de areia, rolar com o cara suando no chão pra perder nojinho, porque o cara tem nojinho. Ah, puta, tá suando, o cara tá com bafo. Mano, rola lá com Foda-se, bafo, com suor e bora. Dá papo. Então ele tem que trazer esse ponto físico, perder esses nojinhos, esses medos de se machucar, tudo isso que deixa o homem frouxo, que é tudo medo. É medo, nojo, aversão. Ele tem que trabalhar a mente dele, que é estudo, solidez emocional, meditação. Ele, às vezes, até ensinar, se ele tiver ali um dom de fala, ele querer ser um líder, se ele tiver o dom para ser um líder, ou crescer na carreira, mesmo que seja um crescimento horizontal. Tenho vários alunos que o cara fala assim, cara, eu não quero ser líder, mas o cara tá sempre crescendo horizontalmente, ele tá indo de um emprego pro outro, sempre ganhando mais, Tá. tá? Legal. Num cargo ali onde ele não tem liderança, mas ele tá sempre se desafiando. E espiritualmente é esse cara querer cada vez mais conhecer a verdade, com V maiúsculo. Então não é a verdade de uma opinião, é a verdade... Não é uma com V religião, maiúsculo. deixa claro, Não, né? não Pode- necessariamente. Pode fazer Pode parte, mas ser. não precisa ser, né? Pode ser uma religião, mas não necessariamente precisa ser religiosidade. Perfeito, boa. Ele pode estudar lógica não linear sobre a vida. Ele está entendendo a verdade a um nível acima do que a ciência consegue chegar. Pode ser a verdade numa filosofia. Ele pode se tornar um filósofo, estudar Sêneca, né, o estoicismo. Estoicismo, boa. Ele pode estudar Platão, Aristóteles, Freud, psicanálise, Sim. Jung. Isso não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com religiosidade, mas tem a ver com espiritualidade. Porque é o estado de espírito que você se coloca, tá? Tem a ver com a mente também, mas muitos desses professores, eles passam ali da mente. Você vai entender o Jung não se imita à mente. Ele fala de arquétipo do inconsciente coletivo. O que é um arquétipo do inconsciente coletivo? É um conjunto de fatores enraizados que estão tipo numa biblioteca universal que existe e que você pode acessar essa biblioteca e ancorar ela em você. O arquétipo do guerreiro é quando o cara enfrenta, tem uma postura de enfrentamento sobre a vida. O arquétipo do sábio, ele acessa um nível de sabedoria que se ele não está ancorado com esse arquétipo, ele nem vai conseguir alcançar, por mais que ele estude. Porque ele está ali reprimindo aquela sabedoria que ele tem. Ele estuda, mas ele não consegue falar em palavras, ele não consegue ajudar alguém, porque ele não está ancorando o arquétipo do sábio. Tem gente que estuda bem menos do que um cara, às vezes, que ele é intelectual, só que o cara consegue se conectar com esse arquétipo do sábio coletivo. Entendeu? Por quê? Porque não é só a mente. Você tem a mente coletiva, que é esse aspecto mais espiritual, essa lógica não linear, que não é simplesmente causal, que nem isso causa isso, causalidade de Newton. Não é a causalidade de Newton. Ah, você quer emagrecer, você tem que comer menos. Não é essa causalidade. Tudo é contextual. Então a lógica não linear é você entender que se você quer comer menos, tem vários fatores que impulsionam.